Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para quem pede amostra e para quem apresenta amostra em procedimento licitatório. Quando devo exigir amostras? Este quando tem dois significados no nosso vídeo. Quando de situação, em que situações eu posso exigir amostra, e de momento, em que momento eu vou exigir amostra dentro do meu procedimento licitatório. Então fica comigo até o final que a gente ainda talvez vai falar um pouquinho sobre laudos técnicos em substituição da amostra. Esse vídeo é uma complementação do primeiro vídeo que eu fiz sobre a amostra, há uns 6 meses atrás, em que eu explicava os aspectos básicos da amostra. E você vai lembrar, obviamente, que nós falávamos que a amostra tem que ser justificada a necessidade no ETP, que a amostra tem que ter, no edital que exige a amostra, tem que ficar definido o que será avaliado da amostra, tem que ter a informação de quem vai avaliar a amostra, se é um terceiro ou se é uma avaliação que vai custar um dinheiro, quem vai custear esta amostra, qual é a forma de impugnar o laudo da amostra, tudo isso tem que ficar definido no nosso edital de licitação. Então esse vídeo não vai abordar essas questões. Se você quiser mais informações, volta lá no meu canal do YouTube para que você possa ter essas informações com mais detalhes. Antes da gente entrar no nosso vídeo, você já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, salva esse vídeo para assistir depois. Que se você está vendo aqui várias vezes é porque você já entendeu que nesse canal tem conteúdo de verdade e eu não te vendo nada. Não é nenhum cursinho, não te vendo curso. Aqui é conteúdo de graça para você crescer com licitação. É a minha ajuda para você. E em troca eu te peço somente que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Não custa muito, né? Vamos falar então de quando, hipóteses, situações em que eu posso exigir a amostra. Bom, a primeira hipótese em que eu posso exigir a amostra vai surgir quando eu sei que no mercado existem produtos que, embora possam até atender normas técnicas, na prática não são aquilo que prometem ser. Em outras palavras, dizem que atendem, possuem até certificações técnicas, às vezes isso acontece muito em TI, possuem certificações técnicas que dizem que aquele equipamento faz determinada função ou tem determinada característica, mas que na prática, quando você compra e começa a utilizar, você percebe que não é bem assim e que ele não te entrega tudo que deveria entregar e, portanto, você precisa ter uma amostra para verificar se aquela marca e modelo que o licitante quer entregar, de fato, atende ao edital. Uma outra situação em que eu também posso pedir amostra é quando eu tenho dúvida quanto à composição físico-química do produto. E a gente vai estar falando, por exemplo, de alimentos, né? Nós temos casos, infelizmente, inclusive fácil procurar isso na mídia do Brasil, em que nós tivemos leites adulterados, achocolatados adulterados, carnes de procedência duvidosa. Pois é, isso aqui é Brasil, senhores, né? Então, nesses casos também que eu tenho uma dificuldade em saber se aquilo é aquilo que eu estou querendo receber, eu também posso pedir amostra. Então, notem que a exigência da amostra depende fundamentalmente de uma justificativa da sua necessidade. Aonde? No TR ou no ETP? No ETP, no estudo técnico preliminar. Se você me acompanha, sabe que eu falo que o TR é o que e vai exigir amostra, e o ETP é o porquê. Por que eu vou exigir amostra? E eu vou ter que dizer, olha, eu estou comprando leite, já tiveram casos no Brasil de adulteração de leite, eu estou comprando no breaks, eu estou comprando processadores, e já tiveram esses casos noticiados na mídia, ou até casos que ocorreram com você. Narre o caso, explique o caso, para você poder justificar a importância, a pertinência da amostra. Por quê? Porque existem duas outras situações em que você pode talvez estar exigindo equivocadamente. A primeira hipótese é de produtos muito simples, de equipamentos muito simples, em que não há uma necessidade de verificação. Ah, professor, eu peço a amostra do uniforme porque eu quero saber se a tonalidade da cor que ele vai entregar é a tonalidade que eu quero. Está errado. Por que está errado? Porque se você quer garantir uma tonalidade, você não tem que pedir a amostra do licitante, você tem que fornecer a amostra da tonalidade e aí lá na execução do contrato comparar as duas, verificar se ele está te entregando aquilo que você deu como parâmetro. Então aqui você dá o parâmetro. Então eu não vou pedir amostra de uniforme para comparação de tonalidade de cor? Não. Né? Caneta, eu preciso ter amostra de caneta? É um produto muito simples. Né? Não há necessidade da amostra para verificar o produto. Então, dependendo do produto, se ele for muito simples, muito comum, de
fácil percepção de mercado, de fácil definição de mercado, né? Você não deve exigir amostra. Há jurisprudência dizendo que em casos de produtos muito comuns, muito simples, a exigência de amostra ela se torna restritiva. Um outro ponto em que você não deve exigir, uma outra situação em que você não deve exigir amostra, quando a amostra custar muito cara, quando ela tiver que ser desenvolvida. Há precedente jurisprudencial dizendo que se a amostra for muito cara na sua elaboração, nem mesmo do vencedor da licitação você deve pedir, porque isso criaria um ônus de participação. Então toma cuidado. Às vezes já vi licitações de milhões de reais, tem casos recentes aqui, né, em que o órgão licitante, não vou falar qual é, mas o órgão licitante pediu amostra, né, de aeronave totalmente customizada. Poxa, como é que eu vou providenciar essa amostra? Outro ponto importante, você tem que flexibilizar a apresentação da amostra, né? Então você, ao exigir a amostra, quando a amostra for muito cara, você não precisa exigir que ele apresente uma nova, mas que ele mostre algum outro órgão, algum outro cliente, mesmo que privado, que tenha aquele produto nos termos que aquela administração está licitando. Então é possível também apresentar a amostra assim. E para finalizar, a gente tem um ponto novo. Ricardo, eu preciso pedir a amostra se eu já conheço o produto, modelo e marca? Vamos imaginar, eu estou licitando a compra de novos equipamentos, mas eu já conheço alguns equipamentos com marca e modelo que eu já utilizo. Eu preciso exigir a amostra de qualquer licitante que vença? A resposta é não. Você pode exigir a amostra e dizer que das marcas que forem citadas como similares no termo de referência, não será necessária a avaliação de amostra, porque no crivo da administração já passaram. Obviamente, se você comprou e está dizendo, olha, eu quero um produto similar à marca X, não vou falar nenhuma marca porque ninguém está pagando para eu divulgar. Se você falar, olha, eu quero similar à marca X, similar à marca Y, é porque a marca X e a marca Y você sabe que lhe atende. Então você não precisa pedir a amostra caso o licitante apresente a amostra X ou Y. Mas se o licitante apresentar a amostra Z, aí aquele licitante precisa, obviamente, apresentar a amostra para que você possa fazer a avaliação. Então, produtos que você já conhece e que você menciona como similares, como paradigmas, para que o licitante possa se pautar e cotar a marca e modelo dele, se eventual algum licitante cotar aquela marca e modelo que você citou no seu termo de referência como similar, você pode não exigir a amostra, você pode dispensar a amostra, exigindo somente se o licitante cotar outro tipo de produto com outro modelo. Bom, essas são o quando das situações. Mas em que momento, então, em que momento eu vou exigir a amostra no novo procedimento licitatório? Nós tínhamos, e essa pergunta é importante porque nós tínhamos na legislação passada a orientação jurisprudencial de que eu só poderia pedir a amostra do vencedor, não é? Então lá no final do procedimento licitatório. Mas a nova lei de licitações mudou este raciocínio lá no artigo 17. Acompanha comigo o que diz a nova lei de licitações. Ela diz o seguinte, ó, no parágrafo 3º, desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4º do caput deste artigo. Bom, o artigo 17 ele diz o seguinte, ó, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e de julgamento. Ou seja, pelo parágrafo 3º, o pedido, a análise de amostra, né, a convocação da empresa para a apresentação da amostra vem depois da fase de lances e antes da fase de habilitação. Volta aqui comigo. Então veja, pela nova lei de licitações, a análise da amostra vem antes da fase de habilitação. E se nós tínhamos um pregão, uma concorrência em que eu vou ter fase comercial, fase de habilitação e depois recurso, eu vou ter que interromper essa sessão depois da fase comercial para encaixar a análise da amostra, fazer a análise da amostra para daí ir para a habilitação e depois para o recurso. Tá, Ricardo, mas e se a amostra do meu produto for recusada? O que eu vou poder fazer? Num primeiro momento, nada, porque recusando-se a amostra, o licitante será desclassificado, volta para pegar o segundo menor preço, faz a análise da amostra do segundo menor preço, se for aprovada, segue para a habilitação do segundo menor preço. E aí você, que foi o primeiro e que teve a sua amostra recusada, terá a oportunidade de recurso, né? Você lembra que no final das fases,
o recurso poderá ser interposto. Então, ao final da fase comercial, você pode interpor recurso, e ao final da fase de habilitação você pode interpor recurso. Não precisa motivar na nova lei de licitações, só interpor. E aí precisa verificar em que momento, né, entre proposta e habilitação, a administração vai encaixar a análise da amostra. Se por um acaso o pregoeiro, né, ou a comissão de contratação terminar a fase comercial, fez lá lances, negociação, empate ficto, chegou no vencedor da fase comercial, né, e abrir a possibilidade de recurso deste momento, desta fase comercial, sem ter chamado ainda a amostra, você vai, obviamente, passar pela interposição desse recurso, não vai ter que se falar nada de amostra, porque ela não foi analisada ainda. E aí, ato seguinte, você faz a apresentação da amostra. Se ela for recusada, você vai questionar, você vai interpor recurso no segundo momento. Caso a amostra seja analisada, seja requerida, convocado para apresentar a amostra e analisada a amostra antes de encerrar ali, né, a fase comercial com o momento recursal, o primeiro momento recursal, aí já neste primeiro recurso você teria que manifestar a sua intenção de recurso, caso, né, a sua amostra seja indeferida, seja recusada. Por que isso, Ricardo? Porque alguns procedimentos, algumas plataformas eletrônicas, no pregão eletrônico, na concorrência eletrônica, têm separado a interposição de recurso em dois momentos. Embora a apresentação, o julgamento seja só no final, das razões escritas, você tem a interposição em dois momentos diferentes, tanto comercial quanto habilitação. Então depende. Se a análise da amostra for ainda antes do primeiro recurso, você tem que manifestar a intenção de recurso nesse primeiro momento. Se for depois do primeiro recurso, você manifesta a intenção no segundo momento, para depois, então, nas razões recursais, que são todas consolidadas no final, argumentar o porquê que você teve a sua amostra injustamente recusada. É importante você lembrar que se você não manifestar no momento correto a interposição do recurso, você perde o direito recursal e aí teria que só discutir na via judicial. Mas este é um ponto importante. Eu não espero mais acabar a habilitação para apresentar a amostra. Não. Agora, no final da fase comercial, eu vou então ser convocado para apresentar a amostra. Você que é licitante tem que estar preparado já para apresentar a sua amostra, porque vai ter um prazo no edital previsto para a apresentação da amostra. E você que é servidor tem que ficar esperto para não esquecer de convocar a apresentação da amostra. O momento correto, o princípio do procedimento formal, é entre a proposta e a habilitação, por força do parágrafo 3º do artigo 17. Mas, Ricardo, só nessa situação eu posso pedir amostra? Não. Veja o que diz o artigo 41 da nova lei de licitações. Acompanha comigo na tela. Ele diz o seguinte, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento de proposta, que foi o que a gente acabou de falar, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Então repara que mesmo durante a execução do contrato eu posso pedir a amostra. Mas, Ricardo, não tem muito sentido eu pedir a amostra, né? Porque eu já estou recebendo o produto, eu vou pedir a amostra do quê? Ele já está me fornecendo. Pois é, vamos voltar na tela, porque tem um ponto importante aqui que muita gente acaba esquecendo. Olha só, exigir amostra ou prova de conceito do bem. Prova de conceito do bem. Volta aqui comigo. O que é prova de conceito do bem? Alguém avaliando, né, verificando se aquele bem que está sendo fornecido, prova de conceito do bem, se aquele bem que está sendo fornecido atende às exigências do edital ou até de uma norma técnica. Eu estou falando, em outras palavras, de laudo técnico. Então, ao longo de toda a execução do contrato ou da ata de registro de preços ou dos contratos decorrentes, se você é carona também serve para você, né? Você poderá dizer, olha, estou recebendo um produto aqui que não está me parecendo muito adequado, não está me parecendo atender o edital. Eu quero que você me apresente laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro referente a este material que você me entregou. Vem aqui pegar uma amostra, vamos mandar para um laboratório XYZ, não vou dizer nome, XYZ, que vai emitir um laudo dizendo, olha, atende ou não atende. Se não atender, eu vou te devolver todo esse lote fornecido, vou glosar o seu pagamento, vou instaurar o processo punitivo e você vai ter que trocar o produto. Se atender, beleza, né? Você pode até requerer, eventualmente, o reequilíbrio econômico-financeiro se isso não estiver descrito no contrato como uma obrigação sua a seu custeio. Então, é assim que funciona. Durante a vigência do contrato, da ata, eu não vou pedir amostra, eu vou pedir o quê? O laudo referente a uma amostragem, ok? Então, isso também é possível.
Se você é servidor, eu recomendo enfaticamente que você coloque esta regra nos seus contratos de fornecimento. A administração poderá, a qualquer momento, durante a vigência do contrato da registro de preços, requerer a análise laboratorial de amostragem quanto aos produtos já entregues à administração para a verificação de conformidade com as normas técnicas e com o descritivo do termo de referência desta contratação. Já dei até o texto para vocês aí de graça. Volta devagarzinho aí, vai anotando. Tá? Então, recomendo que você coloque aí essa exigência no seu contrato, no seu edital. Então, veja que quando eu vou exigir a amostra? Bom, depende, né? Eu tenho as situações em que eu posso exigir a amostra, já falamos, e eu tenho o momento em que eu vou exigir a amostra. Acabamos de falar. Vídeo objetivo, direto, rápido, como tem que ser, como você quer e como eu faço. Eu te desejo boas estações. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, deixar nos comentários se você gostou, não gostou, uma sugestão de vídeo para a próxima semana. Toda semana um vídeo novo para você aqui no nosso canal do YouTube, Professor Ricardo Ribas. Tchau!